Em Toma, visto através do prisma interpretativo de Sempre Cabe Mais Um, o elemento mais perturbador não é exatamente a falta de espaço, mas a forma como o tempo se comporta dentro desse espaço, um tempo que não avança de maneira clara, que não aponta para resoluções, mas que se estica, se repete e se acomoda, criando a sensação de uma permanência quase infinita. E essa escolha narrativa transforma o filme em uma experiência menos orientada por acontecimentos e mais por duração, por resistência. Por espera, e desde as primeiras cenas percebe-se que o ritmo não busca conduzir o espectador para um clímax tradicional, mas colocá-lo dentro de um estado de suspensão semelhante ao vivido pelos personagens, onde cada dia parece igual ao anterior, mas nunca exatamente igual, porque o desgaste avança em pequenas doses quase invisíveis e essa percepção do tempo como algo pesado, espesso. É construída com extrema sutileza através de rotinas repetidas, diálogos circulares e situações que se resolvem apenas o suficiente para continuar existindo, e o filme parece sugerir que o verdadeiro conflito não está no excesso imediato, mas na sua continuidade, na incapacidade de interromper um modo de vida que já não satisfaz, mas que ainda não entrou em colapso, e o título Sempre Cabe Mais Um ganha aqui uma dimensão temporal, não apenas espacial. Porque ele passa a significar também sempre dá para aguentar mais um dia, mais uma adaptação, mais uma concessão, e essa lógica de adiamento constante se infiltra em todas as relações retratadas, moldando comportamentos, expectativas e até afetos, e ao analisar as cenas com atenção, nota-se que muitos personagens parecem viver em modo provisório permanente, como se estivessem sempre prestes a mudar algo, mas nunca agora, nunca neste momento específico, e essa promessa vaga de mudança futura funciona como anestésico emocional, permitindo que situações desconfortáveis se prolonguem indefinidamente, e o filme observa esse mecanismo com um olhar paciente, quase clínico, sem pressa de denunciar ou explicar, apenas mostrando como ele se instala e se naturaliza, e essa naturalização do provisório é um dos aspectos mais incisivos de Toma, porque dialoga diretamente com uma experiência contemporânea ampla, a sensação de estar sempre em trânsito mesmo quando está parado, sempre esperando o momento certo que nunca chega. E essa sensação é reforçada pela maneira como o espaço é filmado, não como lugar de passagem, mas como local de estagnação ativa, onde tudo funciona, mas nada progride, e os personagens parecem presos a uma engrenagem que depende justamente da sua disposição em continuar se adaptando, e quando novos elementos são introduzidos na narrativa, eles não quebram esse ciclo, pelo contrário, reforçam a ideia de que o sistema é elástico o suficiente para absorver mais peso sem romper, ao menos por enquanto. E essa elasticidade é tratada como virtude e maldição ao mesmo tempo, porque ela garante a continuidade, mas impede a transformação, e o filme constrói sua tensão a partir dessa contradição sem jamais resolvê-la completamente, e como analista, chama atenção a coragem de sustentar esse desconforto ao longo de toda a duração da obra, resistindo à tentação de oferecer respostas claras ou arcos de superação tradicionais, e essa escolha pode incomodar parte do público. Mas é justamente ela que confere ao filme sua força reflexiva, porque obriga o espectador a confrontar sua própria relação com o tempo, com a espera e com a tolerância prolongada, e pessoalmente é impossível não reconhecer nesse retrato ecos de situações vividas, momentos em que permanecer parecia mais fácil do que mudar, mesmo quando a permanência já cobrava um preço alto, e Toma captura esse estado emocional com precisão desconcertante, mostrando que o cansaço mais profundo não vem do conflito explícito, mas da repetição sem horizonte. E ao longo do filme, percebe-se que os personagens desenvolvem estratégias para lidar com esse tempo esticado, pequenas distrações, rotinas rígidas, piadas recorrentes, tudo para dar forma ao vazio entre um dia e outro, e essas estratégias, embora funcionais, reforçam a sensação de que o tempo não está sendo vivido plenamente, apenas administrado, e é nesse ponto que Sempre Cabe Mais Um se revela menos como comentário social e mais como reflexão existencial. Porque fala de uma disposição humana ampla, a capacidade quase infinita de suportar o insuportável quando ele se apresenta de maneira gradual, compartilhada e aparentemente inevitável, e o filme não condena nem glorifica essa disposição, apenas a expõe em sua ambiguidade, mostrando tanto sua função protetora quanto seu potencial paralisante, e ao final da experiência, o que permanece não é uma conclusão clara, mas uma inquietação persistente, a sensação de que o verdadeiro limite raramente é imposto de fora, mas construído internamente, e que enquanto acreditarmos que sempre cabe mais um, seja pessoa, dia ou concessão, continuaremos adiando o momento de reconhecer que talvez já esteja cheio há muito tempo.